Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Hoje é o nosso primeira segunda-feira. Nós vamos começar uma série aí de trazer uma palavra, né? Para começar aí bem a nossa semana. A palavra de Deus, né? Para nos fortalecer, para nos dar ânimo, esperança, né? Todas aquelas coisas que a gente precisa saber, ter em mente, ter no coração guardado, para que realmente tudo vá bem, né? Então, os dias passam e muitas vezes a gente fica assim, sem saber o que fazer, sem direção, né? Não sei para que lado que eu vou, o que eu faço, qual decisão tomar. Só que quando a gente confia no Senhor, quando a nossa esperança, a nossa busca é por Ele, sempre, Ele alinha tudo em nossa vida. Ele nos dá a direção, Ele nos mostra de uma forma sobrenatural. E nós vamos. Nós simplesmente seguimos. E nada melhor, né? Para que isso aconteça, que realmente a gente esteja buscando Ele, entregando para Ele, né? O nosso dia, nossa semana, nossas vidas, principalmente, é claro. Então a gente vai começar aqui essa série. Então sempre na segunda-feira pela manhã a gente vai estar aqui, né? Trazendo uma palavra de ânimo. E agora a gente vai começar pela nossa mente. Vamos começar a trabalhar com esse livro aqui, da Joyce Meyer, né? Campo da Batalha da Mente. Então, a gente vai começar com isso aqui, que é um livro que fala muito, né? Sobre o que? Sobre a nossa mente. E todas as coisas começam ali. Todas as coisas começam na nossa mente. E aí depois elas vão acontecendo. A nossa palavra, nossos pensamentos, eles têm muito poder. A gente precisa cuidar muito com eles. A palavra do Senhor diz que nos nossos lábios há poder para dar vida ou morte. A gente que escolhe. Então eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, para a gente iniciar, que está lá em Romanos não, 2 Coríntios 10, do 4 até o 5, tá? E diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, tá? Mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então essa palavra aqui, ela tá aqui, ó, na Bíblia, né? Acabei de ler ela para vocês. E ela fala sobre os nossos pensamentos, né? Que nós temos que levar cativos ao Senhor. Nós não podemos pensar da forma que nós achamos correto, ter pensamentos que não condiz com Cristo, mas condiz com as nossas vontades, com o que nós estamos vendo. Isso é o principal, com as coisas que nós estamos vendo. Porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos das promessas que Ele tem para nós, sabemos quanto Ele nos ama e quanto que Ele nos quer bem. Então ali diz para nós levarmos cativos os pensamentos. A palavra do Senhor, ela vai destruir toda altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento dele. A palavra dele destrói. Se nós queremos ter uma vida realmente de abundância, viver as promessas do Senhor, nós temos que estar nos alimentando da palavra. Porque ela que vai destruir tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Aqueles pensamentos negativos que nós temos. Pensamentos conformistas, né? Aqui no livro ele diz assim, que como nós imaginarmos, né,
aqui. Isso fala na Bíblia, mas aqui ele foca, né? Como uma pessoa imagina na sua alma, assim é. Então eu pergunto, como que nós estamos imaginando, pensando que é as coisas, né? Se nós estamos olhando para as coisas e vendo, isso é assim mesmo, isso acontece com todo mundo, né? Isso todo mundo passa e vai levando a vida e vai seguindo, isso não tem jeito, né? Minha família viveu isso, então eu vivo isso também, né? E provavelmente meus filhos vão viver isso. Às vezes somos casados, nossos pais foram casados e não tiveram um casamento legal. Aí nós casamos, o nosso casamento também não é legal. E nós falamos para os nossos filhos, olha, nem case. Casar para quê? Para sofrer, né? Ou nós temos nossos filhos, temos problemas com os nossos filhos, né? E já falamos para os nossos filhos, por que ter filhos? Isso é algo assim, muito triste, gente, muito triste, que traz assim um desespero muito grande, porque isso é um ciclo e ele precisa ser quebrado. E alguém tem que quebrar, né? Alguém da família tem que quebrar. Porque não é assim, quando Jesus veio e ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele levou sobre si tudo aquilo que nós tínhamos de culpa, de condenação, né? Ele levou tudo. E quando nós cremos nisso, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? O velho homem morreu e nasceu um novo. Então aquelas maldições que tinha, não tem mais. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu não vou viver o que os meus pais, os meus avós, meus bisavós viveram. A minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, ele é uma bênção. Deus tem promessas e nós vamos viver essas promessas. Aqui dentro da minha casa, mal nenhum vai chegar, porque aqui não tem espaço, porque nós somos comprados por preço de sangue, né? É graça, mas não foi de graça. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que se nós aceitarmos na nossa alma, na nossa mente, as condenações, nós vamos viver as condenações. Porque assim como nós pensamos na nossa alma, assim é. Isso é para tudo, gente. Para tudo. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui também não. Para tudo, meus queridos. A gente precisa olhar e ver quem que nós estamos tendo como semelhança, quem que nós estamos olhando e nos inspirando. Se nós estamos olhando no espelho e vendo diante de nós aquilo que pode ser feito, que está aqui nos nossos olhos, nós estamos olhando errado. Nós temos que olhar e olhar com os olhos do Senhor. Mas eu não consigo fazer isso, então peça a Ele. Senhor, coloque em mim os teus olhos, para que eu veja lá de cima, em cima dos montes, né? Leva-me aos mais altos montes, para que de lá eu consiga olhar o que está acontecendo aqui com mais clareza e veja já lá do outro lado, não somente as coisas que estão acontecendo aqui. Porque, pessoal, o processo que a gente passa é um processo muitas vezes muito doloroso, porque mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa mente, nossa alma, nossa estrutura, e a gente acha que não vai dar conta. Quem está na zona do conforto e não quer fazer nada são pessoas que já estão conformadas, mas há para essas pessoas esperança. Enquanto elas estiverem vivas, elas podem mudar. Elas podem a qualquer momento. É um segundo, é um piscar de olhos, elas podem mudar totalmente a mente delas. Mas nós que estamos vivendo o processo, nós que decidimos sair daquele lugar que nós estávamos e mudar, porque aquilo não estava confortável para nós.
Nós não estávamos felizes daquele jeito. Aí sim, nós temos um processo a passar. E é um processo que dói muitas vezes. É um processo que nos traz um desconforto. Mas é um desconforto para quê? Porque é um movimento, é para o bem. É para atingir algo melhor, maior, para viver o sobrenatural do Senhor. Então aqui, essa parte aqui, gente, desse livro, ele é muito importante, sabe? Porque a nossa mente, gente, ela realmente, ela é um campo de batalha. E nós queremos ficar quietinho, a nossa mente, ela não quer pensar, ela não quer trabalhar, ela quer ficar quieta. Ela quer ficar ali na dela, sem se preocupar com nada. Isso que ela quer. Mas isso não vai nos causar bem, nem para nós, nem para o nosso próximo. Isso vai nos causar um esfriamento. Um esfriamento a tal ponto que a gente, sabe, parece que é muito difícil a gente continuar daí. Parece que não tem mais jeito. É isso que a nossa mente quer fazer, a nossa alma. Ela quer ficar quieta, a nossa carne, ela quer ficar quieta, ela quer ficar sossegada. Mas isso é muito ruim. Porque a vida ela é movimento e a gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Se eu quero, sabe, viver os sonhos de Deus, eu preciso fazer. E não é só isso, gente. A pessoa que se conforma, a pessoa que, sabe, que não quer lutar por algo melhor, além dela sofrer, as pessoas que estão ali, principalmente debaixo da autoridade dela, vão passar pelas mesmas coisas. Porque o exemplo da mãe, do pai, por exemplo, é algo que vai lá nos filhos, os filhos vão ver. E vão fazer o quê? Ah, por que eu vou fazer se minha mãe e meu pai não fazem nada? Aí os filhos deles, se eles não tomarem uma atitude, também vão viver desse jeito. Achando que a vida é assim, ó, igual, né, o cavalo, né, que coloca um negócio ali e ele vai aqui só olhando para frente, sem nada. Não vê, sabe? Deus, eu tenho que viver isso foi designado para mim e eu tenho que viver isso e pronto, acabou. E não é isso, gente, não é isso. Aqui diz, né, em Provérbios também, gente, 23, 27, né, que, porque como, né, imagina em seu coração, assim é. Né, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Gente, não é eu que estou falando, não é o livro dela que está falando. É a palavra do Senhor. Que assim como ele imaginar dentro do coração dele, as coisas são assim, é assim que ele vai se tornar. Né? Romanos 8:5, né? Fala assim, porque os que se inclinam para a carne, né? E são controlados por seus desejos ímpios, seguem, né? Seguem das coisas da carne, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas o que se inclinam para o Espírito, eles são controlados, né? Pelo Espírito Santo, né? Pelos desejos do Espírito Santo. Cogitam das coisas do Espírito. Colocam sua mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Então, aonde que a gente está colocando a nossa mente? Nas coisas aqui que a gente pode ver, que a gente pode tocar, nas coisas que a gente está vivendo, está vendo que isso aqui existe, então eu vou crer nisso aqui. Ah, mas isso aqui, não, isso aqui não estou vendo nada, não. Quando Deus criou, né? Criou aqui o nosso mundo, não existia nada. Pensou Deus olhando assim, mas Deus é Deus, Deus é Deus. Pensou Deus olhando assim, pessoal, e vendo, nossa, não tem nada aqui. Mas tá bom. Será que Deus fez isso? Não. Não existia nada. O Espírito do Senhor pairava sobre o abismo. E ele falou, haja luz.
haja isso, haja aquilo. E as coisas foram surgindo, ó. Não tinha nada. E as coisas foram surgindo. E a gente, o que que a gente tem falado? Quando a gente levanta pela manhã, o que que a gente tem falado? O que que a gente tem profetizado? Ai, né? Eu não consigo nem falar, gente. Né? Não vou falar pra vocês que às vezes eu não reclamo. Claro que eu reclamo. Eu sou uma pessoa. Que eu não murmuro. Às vezes eu acabo murmurando, sim. Principalmente no processo, gente. Que ele é dolorido. Às vezes eu olho assim, meu Deus. Será que vai dar certo? Às vezes eu faço isso. E Deus vem com todo o seu amor. Com todo o seu amor. E Ele fala, vai sim. Aguenta firme. Claro que vai. E eu vou pra frente. E eu continuo. Eu não paro. Durante todo o tempo da nossa vida, e da minha casa, né? A gente sempre teve muitos desafios. Muitos desafios. Mas a gente não parou. A gente olhava, via que parecia que não tinha fim. No começo, quando a gente começou a passar dificuldade, eu e meu esposo, lá em 2017, a gente tinha um pensamento errado. A gente pensava assim, olha, Deus quer sim. Deus quer sim, a hora que Ele quiser mudar, Ele vai mudar todo esse quadro. E a gente não pedia. A gente não pedia, a gente não murmurava de jeito nenhum. A gente só falava assim que Deus, Ele queria que fosse assim. Estava tudo no controle dele. Então Ele tinha escrito aquela história e a hora que chegasse o momento Ele ia tirar nós daquilo. Mas não é assim que tem que ser, gente. Tem que ser uma mente conformada. Não. Se as coisas estão ruins, se as coisas não estão indo bem, você tem que ir lá, dobrar teu joelho e orar e clamar. Senhor, me ajuda, Senhor. Olha a situação que eu estou vivendo. A sua palavra diz isso, Senhor. Que aqueles que confiam no Senhor vão renovar suas forças. A sua palavra diz, Senhor, que os teus filhos vão comer o melhor dessa terra, que os teus filhos vão ter para dar e não pedir emprestado. A sua palavra diz, Senhor, que melhor coisa é dar do que receber. A tua palavra diz, Senhor, que os teus sonhos são muito maiores, são muito melhores. A tua palavra diz, Senhor, que como que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Quanto mais Deus esqueceria de nós. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor cuida dos pássaros que não plantam e mesmo assim o Senhor dá comida para eles todo dia. Quem dirá nós que somos muito mais que um pássaro? É isso que a palavra do Senhor diz. E é isso que nós temos que fazer. Sabe? Cada momento que a gente está vivendo na nossa vida de luta, a gente precisa ir para a palavra do Senhor e ver as promessas que Ele tem para nós. Ver tudo aquilo que Ele falou para nós. Sobre o que nós vamos viver, o que a gente tem ali na palavra dele, que ele tem compromisso com a palavra dele. E seguir aquilo que ele falou. E orar aquilo que ele falou. E nós não fazia isso. Nós acreditava que nós fazer até isso era a gente até brigar com Deus. E não é. O que ele fala para nós? Trazei, né, a mim tudo, as tuas aflições, todas as suas angústias, deixai na cruz e descanse, que eu vou cuidar. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entrar no secreto com Ele, rasgar o nosso coração, não é brigar com Deus, não é ficar perguntando por quê, não, é entrar no secreto e falar para Deus, Senhor, olha para mim, Senhor, é declarar as palavras, as promessas dele. Senhor, eu não estou aguentando, Pai, mas o Senhor é minha força. Me ajuda, Senhor. Olha, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo.
Senhor, o Senhor está vendo, Pai, eu sei que o Senhor está vendo, Senhor. Me ajuda, Senhor, que essa luta, isso passe, Senhor, logo, Pai. Passa comigo, Senhor, eu não quero passar sozinho. Eu sei que eu vou chegar do outro lado, mas olhe, Senhor, muitas vezes me falta fé. Muitas vezes parece que eu não vou aguentar, Senhor, e não adianta eu esconder isso do Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração. Não é errado falar isso, meus queridos. Não é errado. Sabe, na hora que você não acredita em nada mais, não é errado, ó. O errado é você pegar e ficar na tua e deixar que as coisas aconteçam do jeito que tinha que acontecer. Isso é errado. Você entra no teu secreto e você abre teu coração para Deus. Deus, olha, o Senhor falou isso, ó. Então eu quero isso para minha vida. Então, gente, quando nós estávamos passando por esse momento tão difícil na nossa vida, e a gente, né, agia dessa forma, achando que Deus, né, que sabia. Claro que é Deus que sabe, mas Deus quer que a gente vá lá contar para Ele. Assim como nossos filhos, eles querem alguma coisa e a gente espera eles virem pedir, a gente sabe que eles precisam, mas muitas vezes a gente vê lá o nosso filho lá querendo pegar um copinho d'água. Ele ainda é pequeno. E ele tenta uma, tenta duas. O que a gente fica esperando ele fazer? Ele vinha ali, ai, me dá água. Muitas vezes a gente fica esperando. Ele vinha ali pedir ajuda. A gente não vai fazer tudo para ele sem ele pedir. Aí vê que ele vai fazer isso e já corre. Ai, não, filho, deixa que eu faço. Não. A gente espera ele tentar. Aí quando ele não consegue, ele vem e pede. Assim é Deus. Deus, ele fica olhando lá. Ele fica esperando a gente pedir. E quando nós formos pedir para Deus, nós, sabe, nós precisamos posicionar, nós precisamos nos posicionar. Que deu aquele estalo. Nós fomos e toda a nossa casa começou a orar às 7 horas da noite. Cada um entrava numa peça da casa, se ajoelhava e começava a orar, pedindo por uma casa, porque nós não tínhamos uma casa. E onde nós morávamos, nós pagávamos aluguel. Só que pagávamos entre aspas, porque o dono, ele deixou nós morarmos lá um tempão, gente, sem pagar nada. Inclusive ele nos ajudava até com cesta básica. E nós vivemos alguns anos assim. Podíamos ter vivido bem menos daquela forma. Mas como nós não pedíamos nada para Deus, Deus olhava, bom, certo tá bom para eles, né? Certo tá bom para eles assim. Aí, um dia, Deus permitiu que essa pessoa chegasse e pedisse a casa para nós. Olha, agora eu preciso da casa. Vocês têm 3 meses para sair. E nós não tínhamos para onde ir. Não tínhamos. Nós vivemos tempo por doação, gente. Cesta básica. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, e agora? E aí sim a gente se posicionou, mas Deus permitiu aquela situação, porque se ele não tivesse pedido a casa, talvez nós estivéssemos lá até agora. Então Deus, ele permite situações na nossa vida para nós nos mexermos, para nós irmos para Ele para glorificar o nome dEle. E ali, pessoal, a gente conseguiu, sabe, de uma forma extraordinária, comprar uma casa. Isso foi em 2020, gente. Sabe, a pessoa pediu para nós a casa em fevereiro. Nós nos mudamos para cá, para onde nós moramos hoje. Ele pediu em fevereiro, março, abril, maio, junho, dia 20 de junho. Nós nos mudamos para cá, de 2020, na pandemia, gente, tudo fechado. E nós conseguimos uma aprovação na Caixa Econômica, financiamos uma casa que nós nunca imaginávamos. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, não, eu vou desenhar o jeito que eu quero a casa e vou pedir para Deus. E eu sabia, a gente até cor da lajota, como era. E coloquei ali tudo. E Deus nos deu exatamente do jeito que nós queríamos. E além disso, Ele foi nos dando coisas para colocar na casa. Foi na época que o governo deu 6 meses para a gente começar a pagar a primeira parcela, que estava na pandemia, na Caixa Econômica. Fizemos entrada com cheques, nós nem tínhamos cheques e a gente conseguiu até cheque porque a gente fez o financiamento pela Caixa e a Caixa Econômica mesmo libera talão de cheque. E a gente pagou a entrada com lá 24 cheques, lá, folhas de cheque. E as coisas foram acontecendo e a gente nunca ficou devendo a nossa casa. Em 6 meses a gente quitou a entrada, pessoal. E era R$ 500 por mês. A entrada era 20 mil de entrada. A gente deu 10 mil, a gente conseguiu 10 mil. Pessoas nos abençoaram.
Deus levantou pessoas para nos abençoar. Nós demos 10 mil em dinheiro e 10 mil foi no cheque. R$ 500 por mês. E quando nós quitamos, né, em 6 meses nós quitamos a entrada, aí nós começamos a pagar o financiamento da casa. Isso foi sobrenatural, gente. Nós não tínhamos dinheiro para comer. Então, assim, pessoal, como que nós estamos imaginando na nossa mente que são as coisas? É sobrenatural. A nossa vida aqui é sobrenatural. As coisas que não existem, elas se tornam a existir quando a gente tem um pensamento correto. A nossa filha, quando ficou doente, ela foi desenganada várias vezes, várias vezes. Os médicos estavam ali, né, com as enfermeiras, dando banho nela à noite e falando que ela não vai passar essa noite. E ela está aqui perfeita, para a glória de Deus. O médico falou, viu, entreguem para Deus. A gente já tinha entregado fazia tempo, né? Mas ele falou, é só ele, nós estamos dando aí as drogas mais potentes da UTI para ela. E ela não reage a nada. Tinha parado os rins, tudo, ela tinha 3 anos e 8 meses. E nós nos posicionamos por quê? Porque nós fizemos uma oração de entrega. E ali naquele momento, quando nós terminamos essa oração, com 7 dias que ela estava internada, o médico entrou correndo, nos dando uma notícia que iam transferir ela. E a gente nem sabia de transferência de diálise, nada, nunca tinha passado por isso, nem sabia que estavam procurando vaga em outro hospital para ela. E ali nós tivemos a certeza que ela iria sair viva dali. Ela ficou 27 dias entubada. Pegou a pior bactéria da UTI, lá em Curitiba. Operou rim, fez 5 sessões de diálise em máquina de adulto. Sabe, pessoal? 4 horas e pouco de diálise por sessão. E ela está aqui, gente. Os médicos falam, não sei como que essa menina está aqui. Entendem? É como a gente imagina aqui, ó, na nossa alma, no nosso coração. Não precisa as coisas existirem, eu não preciso estar vendo para crer. Eu preciso estar profetizando. Profetiza. Olha o vale de ossos secos. É possível voltar à vida? É possível ter carne? O que ele falou? Tu sabes, Senhor. Profetiza, então. E ele profetizou. E o que aconteceu? Voltou, começou a ter carne naqueles ossos. E voltar à vida. Né? Água para o vinho, Jesus fez. Não existia, era uma água, gente, virou vinho. Ah, mas ele era Jesus, e ele falou que coisas maiores ainda nós iríamos fazer. Quem crê? Eu creio. Eu creio. E mesmo eu, às vezes, sabe? Olhando assim para as coisas e falando, meu Deus, como que vai ser? Esse pensamento, ele já sai longe daqui, eu já expulso em nome de Jesus e já volto pro rumo. Porque não pense que nós somos perfeitos. Não pense que eu sou perfeita ou vocês são perfeitos. Vai ter momentos, sim, que nós vamos dar aquela balançada. Paulo, né, que foi o pior dos pecadores e fez coisas grandiosas ali na palavra do Senhor, nos relata. Ele falava que aquilo que ele queria, que ele tinha que fazer, que ele queria fazer, ele não fazia. Mas as coisas erradas, que não era para ele fazer, aquilo ele fazia. Porque a carne, gente, a alma da gente, ela corre pro mal. Ela corre para fazer aquelas coisas que nos satisfaz, que satisfaz a nossa carne, o nosso ego. Então ele fazia. Então não pense que vocês, nós todos, vamos viver sempre 100%. Sempre ali acreditando em Deus de todas as formas e nada vai nos abalar. Não, gente, tem momentos que a gente dá aquela balançadinha assim. Mas o que nós temos que fazer? Correr para a cruz. Correr para a cruz, expulsar toda, sabe, levante de Satanás que tenta contra a nossa mente. As flechas do inimigo a gente tem que pegar e lançar fora. E viver aquilo que Deus quer para nós. Então cuide da tua mente, cuide do teu coração, se alimente da palavra do Senhor. Todo o tempo. E principalmente quando vier a dúvida, o medo, o receio, a vontade de parar, o medo que quer nos paralisar, vai para a palavra, vai para a cruz, vai para a oração. Restaura o coração e segue em frente, porque maiores coisas Deus tem para nós. Deus tem para todo aquele que nele crê e espera. Os que esperam no Senhor renovam suas forças e continuam, voam como a águia.
Amém? Então essa é a palavra de hoje, tá? Para essa segunda-feira, para essa semana. Não importa o que aconteça, pensamentos bons, pensamentos alegres, pensamentos de paz, de vitória, não pensamentos de mal. E segunda-feira que vem a gente se encontra novamente aqui. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem na paz e vamos conversando. Tchau, tchau.